Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai aprender mais uma história muito especial. Sim, sobre um milagre de Jesus. Mas antes, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês já sentiram medo de alguma coisa? De alguma situação? Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha medo do escuro. Eu sempre dormia com uma luzinha ou com um abajur. Mas será que a gente pode sentir medo? Sim, é claro que a gente pode sentir medo. O medo é um sentimento normal, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes o medo ele pode nos parar, nos paralisar. E também até nos impedir de confiar em Jesus. E a história de hoje fala sobre alguns homens que tiveram muito, muito medo. E ela tá, sabe aonde, ó? Aqui na Bíblia, lá em Marcos 4:35. E nos conta que Jesus, ele tinha ensinado a palavra de Deus para uma multidão, que são muitas pessoas, significa muitas pessoas. Ele tinha feito isso o dia inteiro, por isso ele estava bem, mas bem cansado. Então ele chamou os discípulos dele e disse: vamos navegar até o outro lado do mar da Galileia. E os discípulos disseram: ok. Então eles entraram no barco e seguiram viagem. O tempo estava tudo certo, estava tudo muito bom, o mar estava bem calminho, estava tudo em paz. E Jesus, como ele estava bem cansado, lembra que eu falei para vocês? Ele resolveu tirar uma soneca, né? Ele então deitou a cabeça no travesseiro e ó, dormiu. Mas de repente começou uma chuva. Sim, uma chuva. E chovendo, e não era uma chuva daquela normal que a gente estava acostumado, era uma tempestade. Olha como essa nuvem está escura. Começou a chover e começou também a ventar, uma ventania. E tinha raios e trovões e o mar ficou bem, mas bem agitado. Tinha ondas muito altas e o barco balançava de um lado para o outro, de um lado para o outro. O mar, criança, estava tão agitado que começou a entrar água dentro do barco e começou a entrar água e os discípulos ficaram desesperados. Eles ficaram muito desesperados e eles começaram a gritar e gritar e gritar porque eles achavam que eles iam morrer. Eles sentiram tanto, tanto medo. Mas foi então que eles lembraram de uma coisa, um detalhe muito importante. Tinha alguém muito especial no barco.
Sim, Jesus. Jesus estava dentro desse barco. Então, eles decidiram chamar Jesus. E eles foram e chamaram, disseram: Mestre, mestre, acorda, nós vamos morrer. E Jesus levantou, acordou, foi para a beirada do barquinho e disse: Mar e vento, fiquem quietos. E de repente, toda aquela ventania, aquele mar agitado, se acalmaram e tudo voltou a ficar bem calminho. Sim, o mar ficou calmo do jeito que ele estava antes. E os discípulos, eles ficaram impressionados, eles ficaram admirados com esse milagre que Jesus fez. Viraram para um outro e disseram: que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Sabe, crianças, os discípulos, depois que Jesus fez esse milagre, eles aprenderam uma lição muito importante, um aprendizado mesmo. Eles aprenderam que quando Jesus ele está dentro do barco, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ficar com medo. O barco é a nossa vida. E a gente vai passar por muitas dificuldades, por alguns trovões, tempestades, raios, que são os problemas que a gente vai enfrentar. Mas a gente tem que lembrar que quando Jesus ele está na nossa vida, dentro do nosso coração, e ele tem o controle da nossa vida, a gente pode ficar despreocupado, a gente pode confiar nele, ficar sem medo, e quando a gente sentir medo, porque é uma coisa normal, a gente pode pedir ajuda para ele para superar tudo isso. Sim, e essa é uma lição muito importante. E a gente tem que se lembrar que, além de tudo isso, Jesus ele é o nosso melhor amigo. Ele nos ama acima de tudo e ele sempre vai nos proteger. Nunca se esqueçam disso, beleza? Então, vamos fechar os olhinhos que a gente vai orar agora. Então, vamos lá? Querido Jesus, obrigada por ser o meu melhor amigo. Obrigado porque sempre que eu preciso, o Senhor me ajuda. Te agradeço por estar comigo em todos os momentos, agora e para sempre. Amém. E o nosso culto está chegando ao fim. Mas eu quero mandar um beijo para todo mundo que assiste a gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina